vou pedir mais, me dá um alvará para eu extrair umas árvores, uma madeira ali da floresta, para eu levar para ajudar no projeto de reconstrução. Gente, tudo que ele tivesse pedido àquele rei ali, ele teria conseguido, né? Por quê? Era o rei que era bonzinho? Não, o rei era dominador, o rei era conquistador. Era o projeto de Deus sendo, o que vocês acham? Concretizado, né? E aí Neemias foi, fez a viagem dele, e quando chegou em Jerusalém, o que é que ele foi fazer? Primeiro ele descansou da viagem, vocês vão poder descansar também, né? Quando chegarem daqui. Mas em seguida, ele passou 3 dias circulando, fazendo uma inspeção, certo? Ele foi fazer uma inspeção, ó, em silêncio, para ver, fazer o levantamento, para ver o que é que estava acontecendo ali. E aí, quando ele viu que tinha para fazer, ele já entendeu, isso aqui eu não consigo fazer só. Eu vou precisar das famílias, eu vou precisar dos sacerdotes, eu vou precisar de gente, porque eu disse ao rei, eu não sei quanto tempo ele disse ao rei, mas ele terminou a obra em 52 dias. Super obra de engenharia, né? Meu esposo é engenheiro, eu vejo ele lá em casa, 52 dias não é nem para terminar o projeto, né? Mas uma super obra de engenharia que ele cumpriu o tempo que ele disse ao rei. Amém? E aí ele saiu comunicando o projeto às pessoas, às famílias, aos sacerdotes, a vários nichos da sociedade, e ele começou a obra. E quando ele começou a obra, a notícia correu, né? A mudança correu. As portas, começou pelas portas, a notícia das portas correu. E aí o que é que começou também? A oposição de Sanbalat e... Não vou ter chaminha aqui, tocha para vocês tudo não, porque muita gente acertou, né? Sanbalat e Tobias, né? O Horonita. E aí chegou lá e já começou a zoar, né? Quem lembra disso? Né? Começou a zoar dele, como dizem as crianças, começou a zombar, ridicularizar. O que é que vocês estão fazendo aí? É uma raposa, isso aí é tão mal feito que uma raposa derruba esse muro. E começou a criticar. Qual foi a atitude de Neemias? Reforçar as defesas, né? Vou chamar aqui de imunidade, né? Reforçar a imunidade para que aquelas setas não atingissem a mente, o espírito e paralisasse a obra. Fiz aqui esse resumo rápido e vamos agora fazer uma aplicação. Quantos aqui já ouviram essa frase assim? Os jovens são o futuro da igreja. As crianças são o futuro da igreja. Quem já ouviu? Eu não vou entrar no mérito, tá? Se vocês e eu concordamos com isso, mas vamos considerar que as crianças são o futuro da igreja, que os jovens são o futuro da igreja. Né? Eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu trouxe essa frase aqui, que é de um escritor, escreveu essa frase em 1899, um romance daqueles bem distópico, né? Que a pessoa aparece 200 anos depois noutra realidade. E numa frase desse livro ele diz: estávamos construindo o futuro, disse ele, e não ocorreu a quase nenhum de nós indagar que futuro estávamos construindo, e ei-lo aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Se a gente fizesse esse exercício agora de visualizar daqui uns 25, 30 anos, quem é que vai estar aqui no congresso, segurando a tocha? Meu filho, eu tenho um filho, Heitor, de 8 anos. Ele estará aqui segurando essa tocha? Amém, gente? Digam que sim. Eu trabalhando tanto, botando tanta gasolina, tanto combustível, tanto querosene nessa tocha, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem um livro sobre avivamento, e ele diz que o avivamento é uma obra exclusiva de Deus, assim como a pastora Graça falou aqui, tá vendo? Tudo se encaixando, né? É uma obra exclusiva de Deus, gerada pela igreja. Nós não conseguimos agendar um avivamento, mas nós preparamos o caminho do Senhor. E é dessa preparação, né, que nós vamos falar aqui. Quantas vezes já fomos a congressos buscando avivamentos, recebemos uma palavra, renovação,
E voltamos para casa. E depois de um tempo, quando a gente lembra do congresso, a gente lembra assim, das pessoas que a gente conheceu, um banzo, né, gente? Principalmente quando a gente é jovem, que conhece assim, alguns paqueras no congresso, um banzo, uma saudade daquilo. Mas a essência, aquilo que foi cantado aqui, né? Pelo ministério, a essência da coisa, a essência da ministração, da segunda-feira para frente, né? Na rotina doméstica. Como essa preparação para que um avivamento aconteça, como é que ela está sendo gerada nas nossas casas. A grande maioria de nós brasileiros sofremos de uma coisa chamada falta de previdência, né? Ou imprevidência. O americano, por exemplo, ele tem seguro de vida a pneu furado. Lembro que uma vez nós estávamos viajando e o pneu do nosso carro furou lá nos Estados Unidos. E a gente fez aquela coisa toda para consertar. E tem um tio que mora lá e ele disse, mas por que não ligou para mim? O seguro chega num minuto, a gente paga seguro para tudo. Né? E nós aqui, seja por uma condição financeira inferior, seja por imprevidência mesmo, não temos esse cuidado de olhar para o futuro. Né? O que é que a gente ouve falar de futuro? No máximo 4 anos o candidato, né, chega no horário eleitoral, olha, vote por um futuro melhor, 4 anos de mandato, no máximo 8 numa reeleição. Então a nossa projeção de futuro, ela acaba sendo muito pequena, e com isso a gente quando olha para os nossos filhos, no máximo a gente pensa assim, daqui, o meu tem 8, né, daqui a 10 anos, está com 18, vai entrar na faculdade, vai fazer o quê, vai gostar de quê? Mas a gente não faz muitas projeções espirituais para os nossos filhos. E por conta dessa cultura, nós acabamos não fazendo o plantio necessário dentro das nossas casas. A gente manda para a escola, a gente faz uma tarefa de casa, a gente manda para um esporte, porque quem sabe, né, um bom jogador de futebol, né, um Cristiano Ronaldo. A gente vai fazendo esses investimentos, mas a gente não faz a projeção da vida espiritual dos nossos filhos. Não conseguimos medir pequenos atos do dia a dia como construção de um futuro e preparação do caminho do Senhor. Não temos a visão de que fazer uma tarefa com a criança, uma tarefa da escola, é um investimento para o futuro, tanto no aspecto emocional quanto no acadêmico. E tampouco vemos ali uma forma de, como diz Charles Spurgeon, misturar o nome de Jesus com o ABC. Eu estava sentada, minha mente assim, já está tão condicionada a isso, que eu estava sentada ali ouvindo a ministração, e aí a pastora perguntou, né? Em outras palavras, quem é o sujeito da oração nesse decreto? Deus eterno é a tua habitação. Ela perguntou, quem é a tua habitação? Aí eu olhei para o meu vizinho e disse, o sujeito da oração, Deus. Né? Isso é misturar as letras, o ABC, com Jesus. E é assim que a gente vai incutir nas nossas crianças, inculcar nas nossas crianças a palavra de Deus. Quem lê, né, que hoje infelizmente pouquíssimos pais leem em voz alta para as suas crianças ou dão livros para eles, mas quem lê, seja leitura clássica ou leitura bíblica, lê para a criança pensando mais em quê? Eu vou botar para dormir. Né? Pensando muito mais em apagar o menino, né? A gente tem tido muitas formas de apagar a criança hoje, né? Ou é causando sono, ou cansando de alguma forma. Então a gente lê pensando mais em ocupá-los do que pensando em apresentar de forma assertiva princípios e valores. Tanto é que na hora, né, do teste, do pega para capar, né, como a gente chama, nós não utilizamos dessas mesmas histórias para trazer algum ensinamento. Quando a gente sempre apela assim, porque meu avô fez assim, porque meu pai fez assim. E a gente acaba apelando para essas experiências anteriores e não para o que a gente leu na palavra para ele. Ficou na leitura, não ficou na aplicação, não ficou na palavra rema nos nossos corações. E aí a gente às vezes volta para ver essas histórias e são exemplos de violência, são exemplos de descuido emocional com as nossas crianças, né? E o que é que a gente pensa, né? Olha para o mundo hoje, aí tem uma corrente que não defende a palmada, aí tem uma corrente que defende a palmada, e eu não estou aqui para defender palmada, mas eu estou aqui para perguntar a você,
Quando você resolve basear a correção do seu filho na palavra, você lembra primeiro de ensina o teu filho como deve andar, ou você lembra primeiro da varinha mágica, né? Castiga teu filho com a vara e nem por isso morrerá. Porque a gente vê muita gente querendo corrigir as crianças de uma forma até mais violenta, quando não passou pela etapa inicial. Você não sentou e ensinou, você nem foi o exemplo. Né? Muitas vezes a gente, agora tem uma expressão chamada mini-me, né? A criança é uma réplica de você, é um mini você. E a gente tem escutado muito, meu Deus, como é difícil educar a mim mesma, criança, né? A gente tem lá em casa que tu é muito parecido com Salatiel, aí às vezes, com a minha língua, né? De falar demais. Aí às vezes eles chegam para mim, ou chegam da escola, né? As reclamações, é porque tu fala muito, e tu conversa demais. Aí eu digo, é muito difícil eu corrigir um mini-me, gente, né? E às vezes quando é um exemplo ruim, que a criança está replicando, nós precisamos nos reconstruir primeiro, amém? Então hoje o Espírito Santo fala conosco sobre o estado das nossas casas, né? Será que estamos nos encontrando em grande miséria e desprezo? Com muro fendido e portas queimadas a fogo? Todo mundo aqui, quando casou com a ideia romântica de casar e constituir família, né? Que ia vir aquela esposa que você namorava, aquela moça que você namorava com ela, ia continuar daquele jeito. O rapaz que você namorava com ele ia continuar daquele jeito, né? Ou melhorar. Só que na vivência, as coisas vão se revelando, a realidade dos fatos vai vindo à tona, né? E a criança vem no meio disso. E muitas vezes a criança também não vem como você planejou. Aquele menininho nerd que gosta de estudar, não, o menino gosta de estar no meio da rua batendo bola e só, né? Não gosta de mais nada. E a gente fica, meu Deus, olha o cenário, olha o caos, né? Além do que, nós vivemos um loop na nossa geração de casa, trabalho, organizar menino, igreja, casa, trabalho, cada um com as suas demandas ilícitas, né? Mas nós estamos envolvidos nisso e muitas vezes entre o urgente e o importante, a gente se sente só apagando fogo, né? Parece que a gente está só apagando fogo, cuidando do urgente e deixando aquilo que é importante. Né, que é parar com a criança, quer sentar, quer fazer o culto doméstico, quer ensinar. E isso, gente, é em todo lugar. Não pense que fazer o culto doméstico tem que ser naquela hora, daquele jeito. É a regra, né? Mas Deus nos dá múltiplas opções. A gente vinha para cá, 3 horas e meia dentro de um carro. O que a gente foi fazer, Salatiel? O decreto, né? Fomos fazer os testes de quem tinha decorado o decreto. É muito interessante, porque o decreto fala que olhei e vi, né, no céu uma porta aberta. E Heitor ficou assim, mamãe, né? E eu disse, você percebeu, Heitor, porque tem olhei e vi. Aí ele disse, pois é, sinônimos, né? Eu digo, não, você abre a geladeira e não vê o leite. Você abre a geladeira e não vê o que você está procurando. Por isso que teve que chamar a atenção, né? Isso é muito privilégio dos homens, né, gente? Entre procurar e olhar e procurar tem uma sensível diferença, né? Eu disse, por isso, você não pode olhar para a palavra, você não pode só ler a palavra, você tem que olhar e ver, né? Buscar no livro do Senhor e lede, né? Você tem que fazer como a pastora disse, sentar e entender e, como o pastor disse, partindo para outros níveis, né? E a gente foi estudando pedacinho por pedacinho do decreto, fazendo ali a exegese, né, do decreto com ele, para que não seja só um decreto decorado. Eu prefiro até que ele entenda o decreto do que ele somente saiba decorado. Se ele souber me explicar o decreto, eu já estou assim, bem satisfeita. E é assim que a gente faz culto doméstico, no trânsito, dentro do carro, indo para a escola. Né? Hoje eu moro muito próximo da escola do meu filho, 2 quilômetros, mas antes a gente morava a 13 quilômetros e meu pai ia deixar. Era o caminho todinho de adoração. Aí quando chegou a pandemia que nós passamos a levar Heitor, ele disse, eu preferia com vovô. Eu preferia com vovô. Aí ele fica, santo, pode chorar, pai, já está chorando ali, né? Aí o Senhor me quebra. Segura aí, né?
Por que preferia com vovô, gente? Porque vovô ia cantando, ensinando coisa, contando história. Santo, 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 né? Era o que botava os meninos para dormir com santo, santo, lá da harpa cristã. Isso é um culto doméstico. Amém? O que você lê, a oração que você faz. Outro dia, Heitor me chamou no quarto. Mamãe, eu vou dormir, faça aquela oração bem comprida por mim. Aí eu, Heitor, eu só faço essas orações bem compridas quando você já está dormindo. Aí ele disse, às vezes eu ouço, né? E recebe, gente. Então, não vamos poupar, tá certo? Não vamos poupar o investimento. Meu Deus, 12h28, bora para frente. Vamos lá. Diante e consciente do caos, Neemias viajou até Jerusalém, descansou da viagem e depois, calado, sem alarde, fez a inspeção, né? Hanani está aqui hoje nos dando ciência da situação da nossa casa. Vocês vão ter o direito de orar, de chorar, de inchar os olhos, né? Mas você vai voltar para casa. Mas você pode chegar em casa segunda-feira e dizer, a partir de hoje, o negócio vai mudar aqui. Agora vai acordar amém? Não, misericórdia, né? Vai acordar agora todo mundo 4 da manhã para fazer o culto doméstico. Funciona, gente, desse jeito. Você vai chegar lá fazendo alarde, inspeção, esses bonecos aqui, ó, que é ponto de contato, vamos queimar hoje mesmo. Não sei o quê, né? Não. Você vai fazer a inspeção. Você deixou, comprou com seu dinheiro um monte de ponto de contato e agora, sem explicar nada, quer queimar os bonecos e o coração do menino junto, né? Não pode. O que é que nós vamos fazer? Inspeção. Você vai olhar, né? Aproveita aqueles homens que a mulher pede para consertar um negócio, passa 6 meses, né? Aproveita e bota na lista. Na hora da inspeção, amém, irmãos? Né? Então, faz a inspeção. Está precisando disso aqui, disso aqui, disso aqui. Entre no quarto do seu filho, ore dentro desse quarto. Peça para o Espírito Santo revelar. Por que esse menino não está dormindo de noite? Por que é tanto pesadelo? O que está acontecendo dentro desse quarto? O que é que tem aqui? Eu venho de um tempo que eu nem me lembro o tamanho da fogueira de coisa que eu, filha, neta, sobrinha neta de pastor, tive que botar para o fogo. Né? Eu não estou dizendo que vocês não vão queimar os pontos de contato, não. Vocês vão, só que tem a hora certa. Tá bom? Então, gente, faça a inspeção. Converse com o seu cônjuge. Porque a unanimidade, vocês lerem Neemias, vocês vão ver que eu não tenho condição de ler tudo aqui, né? Mas houve um grupo muito forte, né? Uma coalizão muito grande para a reconstrução daqueles muros. E você precisa conversar com o seu cônjuge, ainda que ele não esteja aqui. Você vai precisar dar uma de Hanani também para ele e dizer, olha, fiz uma inspeção aqui em casa, vocês foram dormir, eu fui orar dentro dessa casa. O Espírito Santo está me mostrando muitas práticas aqui que não é engenharia para o avivamento, que não me ajudam numa rotina de construção. E depois que você fizer isso, você vai se lembrar de uma coisa, certo? Mais um detalhe que eu anotei aqui, queria falar. Ande no quarto do seu filho, ande na mochila do seu filho. Vocês já ouviram muitas histórias de coisas horrendas que aconteceram fora das casas, com coisas que estavam dentro da mochila? Olha os desenhos do seu filho. Eu botei, olha, dica, anota. Eu faço com o apóstolo Rinaldo, tome nota. Né? Compre um caderno de desenho sem ser pedido pela escola e coloque dentro da mochila do seu filho. E depois você olhe os desenhos que ele faz lá na escola, quando ele está longe dos seus olhos, junto dos amigos dele. Eu pego o caderno do meu filho, que usa esses dias, disse, menina, eu olhei o caderno de Heitor, é tanto jogador de futebol, é time que ele cria hino, cria país, cria bandeira, cria mapa, amém. Tá bom, enquanto não estiver desenhando demônio, porque ele vai desenhar o que ele gosta, ele vai desenhar o que está no coração, a boca fala que o coração está cheio, o desenho também, né? Os psicopedagogos aí sabem bem do que eu estou falando. Então, assim, não espere o efeito da coisa, do mal, se manifestar para você entrar com intervenção. Amém? Fique atento aos sinais e lembre-se, porta, né? Foi a primeira coisa que foi restaurada lá no muro, foram as portas. Não temos como falar todas as portas aqui, o significado de cada uma, mas porta representa um lugar de
Decisão. Porta, gente, é limite. É limite. Se não tem porta, entra e sai qualquer coisa. A restauração dos muros começa pelas portas, porque as portas representam o lugar onde exercemos a nossa autoridade, manifestamos a nossa vontade, fazemos escolhas e tomamos decisão. Valnice Milhomens Coelho. Né? Escreverás nos umbrais das tuas portas. Se você não quer decidir nada sobre a sua casa, você tem essa faculdade, mas você não terá opção de escolher a colheita que virá. Amém? Escolher a passividade é escolher ouvir Hanani e ignorar. Vocês conhecem essa expressão rabisaca? Conhece? É ouvir o que o Espírito Santo diz e, né? Tô nem aí. A família precisa ter clareza sobre o que é permitido e o que não é permitido passar pela porta. E quando eu falo da porta, eu não estou falando só da porta física da sua casa. Eu estou falando daquelas coisas que, outras portas que estão dentro já da nossa casa, que são os 5 sentidos. Lembra? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Né? A gente cantou tanto, gente. E não ficou na gente isso? Não ficou encucado? Por que a gente não canta mais para o menino? Né? Por que a gente não canta coisa fácil para ele entender e guardar? Cuidado, YouTube no que vê. Cuidado, YouTuber no que ouve. Tem histórico lá no YouTube do que o seu filho está vendo. Nós viajamos, meu filho ficou uma semana com os avós e meu esposo lá de São Paulo. Heitor viu isso, Heitor viu aquilo, né? Se você deseja dar alguma liberdade de telas para o seu filho, você tem que dar uma liberdade vigiada, né? Você precisa ter controle, entregar um telefone, um tablet para o filho, para você descansar, para você, ai, graças a Deus, agora tem um tempo para mim. Eu faço como a pastora Raquel, eu estou enjoadinha desse negócio de tempo para mim, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Sempre diga a meu filho, olha, na próxima unidade, na sua escola, você vai estudar tal assunto. Aqui na nossa casa, nós cremos assim, certo? Eu pergunto à professora, qual é o livro que a senhora... Eu pedi no começo do ano a lista de livros paradidáticos que ele ia ler na escola. E me deu uma lista de 200. Ai, Karenine, não dá tempo não, educar filho dá trabalho. Aí eu vou dizer igual a pastora, o dedinho coçando no WhatsApp, é um tempo bom que só que você pode aproveitar para isso. Não precisa nem comprar o livro, vai lá na Amazon e lê a resenha. Às vezes, uma palavra ali, você já sabe. Aí sempre você vai poder ir na escola e dizer, esse livro aqui meu filho não estuda. Eu já fiz isso, tá, gente? Mas a maturidade veio. No dia desse livro aqui, meu menino não vem para a escola. Mas, gente, é uma unidade, né? É uma ideologia, é uma questão progressista, é uma agenda. Não vai ser eu proibindo ele de ir fisicamente um dia para a escola que eu vou resolver, não. Sabe como é que eu resolvo? Me antecipando e fortalecendo as portas e os muros. Eu tenho que levantar no coração do meu filho uma parede tão forte que vai ser igual aquele brinquedo. Lembra de um carrinho que vai, bate e volta robô? Pronto. A informação que é desconexa com o que eu ensino na minha casa vai chegar nele e ele vai dizer, não, mas na minha casa a conversa é outra. Amém? Amém. Tá bom, não pode ser muito não, que leva meu tempo, mas 2 segundos, por favor, né? Então eu sempre digo isso a ele. É aí que entra a grande importância de ensinarmos às crianças a razão da nossa fé. Está lá na palavra, né? Que nós temos que saber a razão da nossa fé. Eu creio assim, por quê? Por que que azul é azul e rosa é rosa? Por que que eu creio assim? Por isso e por isso. Amém? Sabe como é o nome disso? Olha, veja aqui na palavra, está embasado aqui, ó, livro tal, versículo tal, e significa assim, assim, assado. Então, esta é a razão, porque nós cremos assim. Amém? Você ama Jesus, meu amorzinho? É assim que Jesus crê também. A gente vai crer diferente dele? Não, a gente vai crer desse jeito. Amém?
O nome disso é cosmovisão bíblica, hermenêutica, apologética, tudo junto. Aí você diz, eita, eu estou me lembrando desses nomes, foi lá do povo do IBPFé. O pessoal que fez o IBPFé, mas eu não fiz IBPFé, né? Então, como que eu vou fazer isso com meu filho? Aí o pastor Marcos já leu o versículo, não vou precisar ler de novo, mas o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu vi. Né? Meu filho mesmo é bem ciente disso. Quando eu pego na escola, eu recebo com muito carinho. Meu filho, foi um dia bom, foi um dia feliz, né? Você se divertiu, aprendeu o quê? Aí ele vai, conta. Aí eu disse, agora tem alguma coisa que você queira me contar? Né? Daquelas que, isso aqui eu acho que mamãe não deve saber, porque eu já sei que ela pensa muito diferente, né? Aí eu digo, olha, tenho muita ciência de uma coisa. Primeiro, a escola tem uma agenda, né, eletrônica, e algumas coisas eu vou saber por lá. Outras que a escola também acha que eu não devo saber, aí eu uso aquela máxima, ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Meu amigo, Deus me revela, né? E Deus usa uns pais lá da escola, X9, viu? Pense nos pais, olha, que ele não me conta e eu fico sabendo, mas para quê, né? Para ensinar no caminho que ele deve andar. Então, se seu filho não tem clareza sobre a sua posição em determinado assunto, ele vai ficar assim, ó, no mundo. E hoje nós não temos uma fonte de informação só que é segura, né? Hoje não é só a igreja, o pai e a mãe. Nós temos quantos youtubers, nós temos quantos professores aí no mundo, né? Ensinando de tudo que é jeito, além de uma agenda mesmo, né? Que quer conduzir as crianças para uma outra realidade. Mas se ele tem clareza sobre as suas posições, ele sabe o que está escrito nos umbrais da porta da sua casa, ele não vai ficar titubeando no mundo, porque ele sabe que ainda que as suas convicções sejam rejeitadas em algum lugar, o pai e a mãe dele são as pessoas mais confiáveis para lhe dar instrução e, inclusive, tome nota, capazes de ouvir suas dúvidas e buscar respondê-las sem ignorar. A casa e a igreja devem ser este lugar, amém? Não dá para o seu filho vir todo de coração aberto e contar alguma coisa que ele está achando que é daquele jeito, e você, sangue de Cristo, tem poder, espírito de engano, não sei o que, o menino vai se sentir logo um endemoniado. Quem gosta de ser chamado é você estar endemoniado. Você gosta? Você é adulto? Não, você gosta de ser ensinado, da possibilidade disso. Pensamento maligno está tomando de conta, não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. E, como eu disse também, na igreja, né? Nós tivemos um episódio interessante lá em casa. Meu filho foi para a salinha, né? Na igreja, e aí quando terminou a aula, a professora, que é assim, muito íntima, nossa, uma amiga grande, um beijo, Vianinha, apenas sentar aqui, ela disse para mim, Karenine, queria conversar com você, porque eu fiquei muito preocupada com a pergunta de Heitor. Aí eu disse, e qual foi a pergunta? Ele me perguntou se a palavra de Deus é 100% verdade. Aí eu disse, pronto, ela está achando que o menino está questionando, né, uma questão teológica da veracidade da palavra de Deus. E aí eu fiz umas perguntas sobre qual tinha sido o tema da sala, aí eu comecei a rir, eu disse, deixa eu tranquilizar seu coração. Ele começou a estudar parábolas na escola. E eu disse à professora, tudo que a professora disse que vai estudar, eu ofereço uns livros que eu tenho em casa, né? Professora, eu tenho um livro sobre parábolas evangélicas. A senhora quer emprestado? Quero. Aí levou o livro, estudou com esse livro na escola. E aí ele aprendeu que parábolas não são fatos reais, né? E aí chegou em casa, eu disse, olha, eu dei aquela explicação bem antiga, né? Que tem história com H, história com E, nem tem mais, né? Mas eu disse que tinha. E parábolas, fábulas. Então, muitas vezes, Jesus mesmo utilizou parábolas para ensinar para os discípulos, que era uma forma ilustrada, mais fácil de eles compreenderem. Mas, por exemplo, 100 ovelhas é uma parábola. Dracma perdida é uma parábola. A mulher não perdeu de verdade e ficou lá varrendo a casa com a lanterna, né? Para procurar. Entendeu? É para a gente entender. Aí ele ficou com essa informação e chegou na igreja e quis se apurar, né? Como a gente diz, e testar a professora. Tudo que tem na Bíblia é verdade, para ver se a resposta ia bater com a minha, né?
E ela deu uma resposta muito doce, uma resposta muito amável, né? Claro, diante da visão que ela não sabia que estava sendo testada, que a palavra de Deus é a verdade, né? E depois a gente juntou as duas versões e ficou tudo resolvido. Então, tias da salinha, conversem, aquela escuta ativa que vocês fazem com as crianças, levem para os pais e os pais recebam com o coração aberto, né? E com isso eu quero dizer do quanto é importante a inspeção física, mas também de pensamento do seu filho. Conheça o estado das suas ovelhas, né? Conhecer o estado da alma e do espírito deles. Isso se faz acompanhando o caminhar dele. Por que essas perguntas? De onde surgiram? É uma dúvida efetiva? É um mal-entendido? É a hora certa de explicar sobre esse assunto? Né? Que outra forma eu posso? Decidiu levar seu filho ao cinema? Lê a resenha do filme antes. Eu particularmente, não gosto de levar, porque eu não gosto de surpresas, né? Eu não gosto, como já aconteceu comigo, eu levei meu filho para assistir um filme, Os Minions, que eu já tinha assistido um, levei para assistir o 2. E nos primeiros minutos do filme, eu já fiquei profundamente incomodada, e quando cheguei em casa, foi uma batalha espiritual, fui pedir perdão a ele por não ter sido zelosa, né? Eu não sabia que tinha aquele conteúdo no filme. Se vocês terem ideia, um dos vilões se chama Irmã Chaco, né? E eles ridicularizam polícia, princípios. Eu fiquei com tanta raiva, ainda gastando R$100 para assistir aquele filme, né? Porque não é só cinema, ainda tem pipoca, né? Então, gente, a criança precisa saber que você não está só fustigando, você está colocando limites para o crescimento, e porque você é um pai e uma mãe de amor, amém? Quantos aqui têm se interessado tanto pela vida escolar dos seus filhos, muito mais do que a escola espera de um pai? Você não pode ser o pai que falta a reunião, que não sabe o nome da professora, que nunca viu a professora. Como é que você deixa um menino na escola? Se for integral é pior, né? De segunda a sexta, às vezes o dia todo, e você não sabe nem quem está com ele. Eu gosto de receber, né? Eu não sou professora de escola, sou da igreja, mas no dia do professor eu gosto de receber os parabéns. Eu gosto de que, muito obrigada pelo que você está se esforçando pelo meu filho, né? No grupo dos pais aqui do congresso teve uma mensagem lá de agradecimento. Eu não sou aquela que diz que é isso, não, mas muito obrigada, ensine mesmo, ensine seu filho a agradecer, porque o negócio aqui é suado, né? Então conheça, tenha amizade, abra um canal com a escola, com o professor do seu filho. Se você se sente confortável em saber quem é a tia da salinha do seu filho na igreja, como pode não ter a mesma preocupação quanto aqueles que estão com seu filho 5 dias por semana, pelo menos? Lê a agenda, os recados, os temas que serão estudados. Na escola do meu filho não vem nada. É uma escola pública muito fraca. Se Maomé não vai à montanha, com licença do ditado, a montanha vai a Maomé. Né? Você tem que ir lá e fuçar, né, irmão Marcos? Escacaviar o que é que está acontecendo, quem é o que está sendo estudado, como é essa vivência na escola, as crianças. Eu chamo tudo para brincar lá. Então me pede muito para os coleguinhas irem brincar lá em casa. Pode vir tudinho, que eu quero conhecer, quero ver quando ele está com os colegas, o que é que fala, né? Porque comigo ele não diz, com o pai ele não diz, ei mano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Comigo ele não fala top. Nem fala tipo. Mamãe, porque assim, tipo, eu digo, tipo não, volto para o começo, tira o tipo. Não tem para que esse tipo, né? Conhecer a linguagem, né? Que tipo é pecado não, tá, gente? É só errado. No português não tem espaço, né? E assim, eu estou só demonstrando a correção em como fazer de tudo que é jeito. E quando ele está com os colegas, aí solta tanta coisa para inspeção, é bom demais, minha gente. Então, não seja aquele que só manda o filho para brincar na casa dos amigos, seja aquele que traz, passa o dia todo lá em casa, entra na piscina com eles, faça as brincadeiras com eles, fica olhando o futebol, tá saindo palavrão, né? O canto bom é o tal do futebol, mas bora para frente, Karenine, que o congresso não é seu todo, não. Bora lá. Sua criança precisa saber que você está zelando pelas defesas dela, precisa se sentir protegida e cuidada. Sua criança procura você dentro da escola. Procura ou não procura? No dia da apresentação na escola, enquanto você não chega, ela está assim, ó. Quando você chega, ela, dependendo da idade, né?
papai, mamãe, vovó, né? E assim, a gente lá em casa trabalha muito isso. Um dia desse era para ir para a escola ler o livro Meu Avô Italiano. Aí eu disse, olha, não tem ninguém italiano aqui em casa, mas a gente vai dar um jeito, né? Aluguei uma fantasia de italiano para painho, né? Um lenço para a maninha, ela levou a sanfona. Eles foram para dentro da sala do menino ler o livro para os meninos e maninha cantar. Quando se coglie una bella polenta, né? Tchá-tchá-pum, dançando. O pai dançou com os meninos. Todo mundo sabe quem é o avô de Heitor. Todo mundo sabe quem é o avô de Heitor dentro da escola, fora que ele vende castanha, né? A escola todinha. Eu descobri depois, certo? Então, minha gente, não dá para ficar distante. Ai, Karenine, eu não posso, a minha empresa não libera para ir a uma reunião da escola. E o que foi que Neemias fez? O copeiro do rei, o trabalho dele eu acho que era mais perigoso do que o seu. Mas ele orou, chorou, jejuou e foi falar com o rei. E o rei ainda disse assim, quer quantos dias? Então assim, né, ore, fale com o seu patrão, o senhor pode, por favor, no dia da reunião de paz na escola do meu filho, me conceder um alvará de soltura para eu ir lá ver a professora, saber o que está acontecendo com o menino. Amém? O coração do rei vai se inclinar ao seu favor. Está lá em Provérbios, que Deus inclina, né, o coração em nosso favor. Mas se você só está pensando em fazer hora extra para ter uma geladeira cheia de todinho e iogurte, porque você não teve, saiba que é preferível você dedicar essa hora extra a seu filho tomando só um suquinho mesmo. Minhas maiores lembranças da minha infância não são do quanto eu comi, gente. Aliás, na minha casa não tinha lanche da tarde. Quem quisesse pegasse creme crack, botasse um goiabada cascão no meio e se virasse, né? A gente hoje é uma besteira, sinceramente, com esses meninos, que às vezes eu acho que a gente foca muito mais nisso do que no que realmente é importante. A minha maior lembrança, só para papai chorar de novo, é meu pai juntando nossas camas à noite para ler historinhas, até, não disse? Até pegarmos no sono, né? As minhas maiores lembranças é ele falando de Lutero, é ele falando do sonho de Isolda, da varinha mágica, né? Ele ameaçava a gente com a varinha. Banhos de rio e culto, muito culto. A gente ia para a igreja de domingo a domingo e sábado e domingo era 2 vezes. 2 vezes, viu? Era um interior. Mas hoje, às vezes, nem no domingo está acontecendo mais, né? O menino diz, quero ir não. Tá certo. Ele não... Irmã, porque a criança não veio hoje para a salinha? Não quis. Eu não sei quem fica mais amarelo. Né? Enfim, por falar em dar coisas aos filhos, eu já estou terminando. Eu vou, assim, né, triscar mais uma vez nesse assunto polêmico, que são telas, né? Que estamos vivendo uma realidade que criança não tem Bíblia, mas tem celular, ou acesso ao seu celular. Tem a camisa do time do coração, dos personagens favoritos, dos jogos favoritos, mas não tem Bíblia. Sabe jogar Roblox, sabe jogar Minecraft, Free Fire, FIFA e tantos outros, mas não sabe encontrar salmos, que fica no meio da Bíblia. A propósito, eu perguntei a eles ontem quem fundou essa igreja aqui, viu? E eu sinto dizer que boa parte não sabia quem era Valnice Milhomes Coelho. Estou dando a dica aí. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês aqui, foi esse recado, né, através de um vídeo, que eu fiquei assim um pouco em dúvida, mas eu vou explicar antes para que não fique nenhum questionamento. Quem já ouviu falar aqui em Esdras Carneiro, um pernambucano de Caruaru? Quem já ouviu o hino? Um dia tudo irá findar. Agora o negócio melhorou. Esdras Carneiro, um cantor, né, assembleiano, já falecido, ele é aqui de Caruaru, ele teve uma projeção nacional com as composições riquíssimas de fundamentação bíblica e de português, tá? Você quer uma literatura cristã belíssima, toque Esdras Carneiro. A voz é assim, nem todo mundo gosta, né? Aquela que eu amo ou odeia. Mas, enfim, em 1982, Esdras gravou um hino chamado Um Recado. Ei, tira aí, não estou dando spoiler. Só um pouquinho para eu explicar. Então, ele gravou essa canção chamada Um Recado.
que na minha interpretação ele recebeu de Deus para aquele momento, certo? E isso me lembra uma história, né? Que aconteceu na nossa casa, eu já contei algumas vezes. Quando os meus pais casaram, meu pai comprou uma televisão. E o meu avô, né, um pastor bem conservador da Assembleia de Deus, em 1977, quando ter televisão era pecado, o que é que meu avô fez? Mandou uma carta para ele e disse que ele tinha colocado o mundo dentro de casa, fez várias considerações sobre aquela televisão e disse que ia deserdá-lo, né? Não sabia nem que ele tinha bem, mas eu acho que pesou mais pela questão da filiação mesmo, que ia deserdá-lo se ele não tirasse aquela coisa de dentro de casa. E aquilo teve uma repercussão assim muito ruim, né, na família, de intromissão, mas eu vejo um pai zeloso, né, eu vejo um pai cuidadoso. E ali acabou que meu pai vendeu, se desfez da televisão, mas antes assistia umas novelas, não foi, pai? Deixou de ir para a Santa Ceia para assistir novela, viu? E ainda achava que meu avô era que estava errado. Guardou essa carta, o inimigo fustigou a alma dele com essa carta há muito tempo. E, né, eu até perguntei pela carta esses dias, que eu queria emoldurar essa carta, que para mim foi o maior presente que os netos receberam. Eu não me lembro de presentes desse meu avô, mas essa carta, para mim, foi o maior presente que ele nos deu, né? E depois ele rasgou a carta numa libertação aí das dores que ele carregava por conta dela, mas a mensagem ficou. E na nossa casa não teve televisão até que eu completasse 10 anos de idade, minha irmã 12, essa televisão só chegou para assistir um filme, um vídeo, uma gravação de um culto, né, de uma festa na igreja, e aí depois ela ficou. E por nós não termos televisão, é porque eu acho que Paquita para mim não faz a menor diferença, Xuxa, não sei que show da Xuxa é esse, né? Tá? Eu não sabia. Eu sentia, quando eu era criança, sentia, porque eu chegava na escola, todo mundo estava falando daquilo, e eu voando, né? Aí chegava em casa, me queixava, aí minha mãe lia e ignorava, né? Minha queixa. Ah, minha filha, então fala de Yuri Nazarov na escola. Yuri Nazarov era um romance russo de uns meninos perseguidos pelo comunismo, gente. Mas eu ia falar isso na escola. Já está todo mundo falando de Thundercats e de She-Ra, você fala de Yuri Nazarov, né? E eu cresci com isso, sabe? Que nós somos diferente, né? E esse recado foi para aquela época, mas eu acho que o cantor nem imaginava que não ia ser mais só uma televisão hoje, né? E esse recado, ele se projeta no futuro. Você vai ouvir, né? A gente vai colocar a letra, não olhe para o aparelho, tá certo? Porque o problema não é uma faca. A faca serve para você cortar uma carne e fazer um belo churrasco, mas ela também serve para matar. Eu quero que você tenha essa interpretação, que não é o aparelho, mas é a porta que você abre para todo tipo de coisa. Vou sair aqui da frente.
emaranhados em transmissões de jogos, crimes e mentiras, histórias de pecados e traições. Tudo isto a profanar o céu e o lar cristão. As crianças já nem sabem orar, já nem sabem quem eu sou, mas já falam em matar. Tudo isto foi o que ensinou o teu estranho amor, pergunto eu. Desperta, tu que vives a dormitar, ao saber que neste sono eu posso vir e na glória do porvir não vou poder te encontrar. Sim, eu vou voltar e vou querer contar as preciosas ovelhinhas que meu pai te entregou. A pequenina e tenra eu vou requerer de você, que a fez se desviar. Ai, gente, toda vez que eu escuto esse hino é uma lapada. A minha vontade é de me ajoelhar e orar e chorar, né? Igual a Neemias, ficar com a cara inchada, né? Pedindo perdão ao Senhor, porque, ai, Jesus, é muita responsabilidade, né? Que nós temos, mas eu espero que essa mensagem fique no coração de vocês, né? Neemias, ele não estava preocupado só com deixar uma grande obra de engenharia, de jeito nenhum. Ele estava interessado em deixar um caminho preparado, né, para a vinda do Senhor, para o avivamento. E eu quero terminar aqui, você pode passar o próximo slide? Certas decisões que tomamos de joelhos, elas nos fazem levantar com o inverno nas faces, mas a primavera no coração. Saia daqui com seu coração cheio de esperança. Tem mais um. Outra frase de Spurgeon, né? Permitam as crianças terem suas primeiras lições na Bíblia. É uma coisa notável, mas não há livro com o qual as crianças aprendam a ler tão rapidamente quanto o Novo Testamento. Há nele algo que atrai a mente infantil. Eu não tenho tempo de contar para vocês, mas eu sou uma prova viva, porque eu comecei a ler, descobriram que eu sabia ler. Minha irmã descobriu porque eu estava no quarto lendo a Bíblia, né? Comecei a estudar aos 4 anos de idade. Quando eu comecei a ler, acho que uns 5, 6 meses depois, num caos, que meu pai tinha de ser pastor, nessa cidade não tinha escola particular, então eu não estava nem frequentando a escola direito. Para vocês terem ideia, eu saí do jardim da infância para a 2ª série dentro de um ano, de tão confusa que estava a situação, e minha irmã me descobriu lendo a palavra, né? Minha mãe me chamou porque não acreditou, aí mandou eu ler o Salmo 23, aí disse, é tudo decorado, sambalate, sambalate. Né? É tudo decorado, lia crônicas, aí eu li crônicas, viu? E não li a bola é do menino, não, li a bola é do menino, né? Tudo normal, porque o Espírito Santo faz essas coisas, amém? Pode passar, só para vocês verem que eu não terminei a ministração, né? Último de verdade, eu disse a vocês que meu pai lia pra gente, né? E uma das histórias é a história que ele lia pra gente, de uma amiga, né? Uma senhora que foi visitar uma amiga viúva que ficou criando 3 netos. E esses meninos davam muito trabalho. E essa mulher foi para lá não para criticar, tá certo? Lembra do vizinho, do menino do vizinho que falta fundar seu juízo no prédio? Lembra daquele menino trabalhoso? Você não está na vida da família deles para criticar. Você está para fazer o que essa senhorinha fez. Posso compartilhar essa história toda depois. Ela foi passar um mês de férias na casa dessa mulher e disse, tem uma grande obra a fazer aqui. E nessa grande obra ela evangelizou a amiga, conquistou a amiga para Jesus, estabeleceram, né, rotinas de um avivamento dentro daquela casa. E depois que ela foi embora, ela recebeu essa carta.
Só agora, boa amiga, chego a compreender que um lar... Eu não consigo ler, né, pai? Que um lar sem Jesus é um céu sem estrelas, uma festa sem música, um jardim sem flores e uma noite sem luar. Ele traz alegria, luz e amor onde penetra. Transforma um paraíso terreal, seja uma rica vivenda, seja uma humilde choupana. Sua presença celestial adoça e amacia o mais empedernido coração, o mais duro coração, né? Porque ele é a fonte de todo bem, o príncipe da paz. Deus a recompense, Isabel, por esse favor inaudito, por essa verdadeira e sublime caridade. Amém? Muito obrigada. Ficar em pé, queridos. Glória a Deus. Retornaremos às 18h30, ok? Então você tem toda a tarde para descansar. Lembre-se que qual refeição você vai tirar. Se o almoço ou se o jantar.